Bem-vindo a mais uma live de jiu-jiteiros e jiu-jiteiras. E hoje o tema eu vou falar do desafio dos treinos de jiu-jitsu para quem já passou dos 40, beleza? Então, o tema hoje é desafio dos treinos de jiu-jitsu para quem já passou dos 40 anos. Me conta aí, você já passou dos 40 anos? Enfrenta dificuldades? Hoje eu vou falar de como melhorar isso, tá? Como enfrentar esse desafio. Eu sou Alexandre Siqueira, faixa preta de jiu-jitsu, preparador físico, e eu treino jiu-jiteiros 40 a mais a terem mais força, gás, compensando a perda do vigor físico pela idade, né? Para quem já passou dos 40, igual eu, nós, né? Então, o desafio dos treinos de jiu-jitsu para quem passou dos 40. Conta aí para mim se você já passou dos 40, quais as dificuldades que você está enfrentando, ou dificuldades que você já superou, quais foram, como foram, conta aí para mim. Eu já passei várias, passo e superei muitas, isso que é importante, e nunca desisti, sempre mantive constância, é assim que a gente vence, né, as dificuldades. Conta aí para mim. O que eu vou falar aqui, galera, vamos lá então. O que eu vou ensinar aqui hoje, o que eu vou falar aqui, talvez, né, o que nós muitas vezes não conseguimos, que é o quê? Para começar a superar essas dificuldades. É a paciência, é a inteligência, é a experiência. Naquela hora ali que a gente tá por baixo, tá num estado de sobrevivência, né? O que é isso, o estado de sobrevivência? Eu já falei antes, né? Para mim me diz aí qual que é o seu estado de sobrevivência. Me conte aí. Quando tá com um golpe encaixado, também. Para mim, o estado de sobrevivência, o pior é aquele quando você tá por baixo, tomando aquela pressão, com muita dificuldade de respirar, né? Dá um pane no cérebro, por mais experiência, por mais que eu sei, técnica, jiu-jitsu, a hora ali que falta oxigênio, que não vem, o cérebro não funciona e os comandos não vai, né? É essa hora que bate o desespero, que é o estado de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Dependendo, conforme você falou aí, o Alexandre falou, a posição encaixada, não estou dizendo que seja mais fácil e melhor, mas está encaixada, você sabe que aquilo ali vai acabar. O ar não está vindo, você está ali, ou você bate, ou você lesiona, ou você apaga. Então você bate e o ar já volta, né? Agora, essa de estar tomando aquela pressão, essa dá vergonha de bater, porque não tem nada encaixado. Não sei se você já passou por isso. Você está ali, não está vindo o ar, tomando pressão. Se tiver alguma coisa encaixada, alguma finalização, você bate e volta o ar. E nessa que eu estou falando, nessa situação de você estar tomando pressão ali, sendo se esmagado, sua costela ali esmagada, pulmão, o ar não vem, você cansado, fadigado, isso para mim é o estado de sobrevivência que eu digo, né? Enfim, quem nunca passou, certo? Então, galera, o que eu não vou te passar aqui é um exercício ou algum suplemento ou alguma dica milagrosa. Olha, faz isso que vai resolver o teu problema, por exemplo, esse que eu tô falando. Faz tal coisa que resolve, você não vai passar por isso. Não, não é isso, porque isso não existe. Como eu sempre falo, não existe pílula mágica, não existe uma pílula milagrosa ou um exercício que você vai fazer, né? Tudo é um conjunto de fatores para chegar no resultado que você queira, no seu objetivo, na sua meta, certo? Tudo para ter o resultado, tudo tem que ter um conjunto de fatores, não tem somente uma coisa, um treino, um exercício, uma técnica, algo assim que vá resolver o seu problema. Não existe uma coisa separada. Tudo é um treino. Nem o treino em si, só treinar jiu-jitsu ou só treinar específico para o jiu-jitsu vai te resolver. Tem que ter todo um conjunto de fatores, certo? Então, o que eu vou te falar aqui é uma coisa polêmica, certo? Que talvez você não goste muito de ouvir, né? A mais você que passou dos 40, igual eu, como já disse, mas que nunca ninguém teve a coragem de te falar. É que eu vou te mandar a real, que eu não fico falando, passando coisa mentirosa, faz isso que você vai melhorar, faz aquilo que você vai ganhar, somente uma coisa, isso não existe.
Não tem como fugir disso, né? Mas tem como melhorar. Se tornar possível uma evolução significativa, certo? E qual que é essa real? Pô, vamos lá, passei dos 40. Tá difícil de treinar, né? Muito desafiador, dá vontade de parar. Quem dirá quando a gente treina com um adversário mais novo que nós? Você tá com 40, você pega um menino de 30, né? De 20 e poucos anos. Quem dirá? Se já é difícil com a mesma idade, um adversário da mesma idade, que dirá com mais novos, certo? Me conta aí, se você passa por isso, já passou. Às vezes você, só de ver que você vai treinar, você fala, puto, o cara é mais novo, tem mais gás, tem mais, enfim, tem mais energia, quem nunca passou, né? E sim, é bem difícil, é bem difícil. E isso não tem como mudar, né? Isso não vai melhorar, não tem como mudar, não tem o que fazer. Por quê? Porque uma pessoa mais nova, ela tem mais lenha para queimar, certo? Essa é a real. Mas isso não é um fator determinante. Puta, então não vou, não é algo para você desistir, né? Não é por conta disso que você, não vou mais treinar, que nem eu escuto muitos por aí falando, né? Primeira coisa, você não pode já entrar no tatame ou num treino quando você vê essa situação, você já entrar com aquele sentimento de derrota. A hora que viu um adversário mais novo ali, o cara, puta, você mesmo já se derrota. Aconteceu várias vezes comigo de olhar e falar, não, não vou nem entrar, não quero nem treinar. Chegou com aquela vontade, chega lá e fala, não, não vou treinar, o cara ali mais novo, meu, já era, vai me amassar isso e aquilo. Talvez você nem conheça a técnica, se o cara é bom, se não é, né? Quem já não passou por isso. Não é bem assim, né? É totalmente possível mudar esse cenário. Totalmente, totalmente. Isso eu te garanto, é totalmente possível você mudar esse cenário. A primeira coisa, como eu já disse, é você já mudar esse pensamento. Já muda esse seu pensamento de derrota, que daí você já mudou a energia da sua mente. Ponto. Né? Isso é fato, é o primeiro passo. Isso demorou anos, anos para encaixar isso, para eu entender, né? Para eu descobrir isso. É possível sim treinar com o adversário mais novo, terminar o treino, até mesmo talvez finalizar o cara, você vai ali, sai, finaliza, tudo depende de tudo, né? Eu tô falando aqui do mesmo nível, não, pô, sei lá, um faixa preta, um faixa azul, um faixa branca, um faixa roxa, enfim, eu tô dizendo ali o mesmo nível, mesma graduação, tá? Vamos partir desse princípio, porque tem muitas nuances aí, variações de graduação, né? De repente um cara mais velho é mais experiente, um mais novo não é, enfim. Estou dizendo ali do mesmo nível, né? Imagina o mesmo nível que você, mesmo nível da sua graduação, ok? Como eu disse, é totalmente possível, certo? É possível. Como? Como isso é possível? Teve uma época, galera, que eu comecei. Uma época, quando eu comecei a mudar isso, eu comecei a treinar diferente, né? Diferente, dar mais descanso para o meu corpo. Totalmente o inverso de que eu treinava. Eu treinava muito, testei vários treinos mirabolantes, treinei em excesso que acabei entrando em overtrainer de tanto treinar. Tudo como vocês possam imaginar, musculação, crossfit, enfim. Treinando jiu-jitsu de domingo a domingo, intensidade todo dia, enfim. Outro dia eu faço uma live falando somente disso. Então, quando eu comecei a treinar diferente, dar mais descanso para o meu corpo, né? Que eu pensava que era somente quantidade, na verdade não é só quantidade. Tem que fazer um conjunto, uma junção de quantidade com qualidade. Treinar inteligente, o que eu digo. Eu comecei a dar mais descanso para o meu corpo recuperar, e os resultados foram aparecendo, foi tendo uma melhora em todos os sentidos, né? E alunos meus se sentiam cansados também, por não por treinos, né? Não por eles não estarem treinados, eles estavam bem treinados. Por mais que eles estivessem bem treinados, eles falavam, pô, me sinto cansado, me sinto pesado. Por exemplo, pô, fiz um treino intenso ontem, pesado, eu vim treinar hoje de novo.
sim, tô bem, mas eu venho treinar aqui e me sinto pior, não evolui nada, né? Isso a gente é até inconsciente o que acontecia comigo fisiologicamente. Você deu um treino intenso ontem, dependendo do seu metabolismo, do seu corpo, você não vai estar recuperado hoje 100%. A sensação até parece que você está bem, mas quando você cai para dentro, que você já vai treinar o seu metabolismo, a fisiologia do seu corpo não está 100% recuperada, né? Isso é fisiológico, isso é estudado, isso é ciência, não tem como. Enfim, e alguns já culpavam que era a idade. Ah, idade, já estou chegando, estou ficando velho, né, por conta da idade. Pessoal, galera, tem lá a sua contribuição, mas não é um fator determinante. Isso eu te garanto. Não é porque você tem 40 que acabou 40, 50, 60, enfim, seja quanto for. Isso não é um fator determinante. Tem uma influência, mas não é 100%. Eu conheço e já vi várias pessoas, quarentões aí, acima de quarentões aí, que aguentam mais do que as pessoas mais novas, como eu disse agora anteriormente. Mesmo nível, tá? Mesmo nível de graduação. Basta você, para alcançar isso, basta você fazer um conjunto de fatores, né, o que eu sempre digo, incluindo treino, o descanso correto, o treino correto específico, com o descanso correto, alimentação, sono, enfim. É possível sim melhorar muito o vigor físico, independente da sua idade. Tenho 30, 35, 40, 45, 50, independente da sua idade, é possível melhorar muito o seu condicionamento físico. Certo? É possível melhorar. E muito, e muito. Eu tive contato com várias pessoas, né, que a gente faz amigos em tatames, que acreditavam que, assim, chega uma certa idade, eles falavam, ah, acabou para mim, a gente terminava o treino, fica aquela resenha no tatame depois do treino, ah, acabou para mim, né, alguns pararam e depois, quando voltavam, alguns anos depois, é lógico que o corpo não é mais o mesmo, certo? Não é, envelheceu. E o condicionamento também não vai ser mais o mesmo. Você estava treinando, por exemplo, um cara da minha idade, o cara para por, sei lá, 2 anos e eu continuo treinando, quando ele volta, não é mais o mesmo corpo. Não é o mesmo condicionamento que o meu. É lógico que eu vou estar superior se eu não paro de treinar, mantive a constância e o cara parou. É óbvio, logicamente, que não é mais o mesmo. Mas aí eles colocam a culpa na idade, né? Que não dá mais para mim, e isso e aquilo. Totalmente errado. Totalmente errado. Eu falava para eles, alguns acreditavam, alguns não. Isso já virava uma crença. E isso é somente uma desculpa, de verdade. Por que isso? Por que falavam isso? Porque tem pessoas que, quando voltam, eles querem, em uma semana, voltar a treinar como lá atrás, quando eles pararam lá, anos atrás. Querem voltar a treinar igual. Não, isso não vai acontecer. Isso é impossível, não tem como acontecer, né? Praticamente, fisiologicamente falando, isso não é possível, não acontece. Por que não acontece? Por quê? Porque você parou. Aí você volta hoje. Você tem que construir um condicionamento novamente, né? Igual ao que você tinha, ou talvez até melhor, né? Isso aconteceu comigo e com alguns alunos meus, que eu aplico o meu método. Volta até melhor, sei lá, 5 anos atrás eu tinha X condicionamento, eu aguentava X coisa. Pô, hoje eu voltei, eu aguento muito mais, cara, eu tô melhor, eu me sinto melhor do que lá atrás, né? E vem da experiência, dos treinos, enfim. O Bruno, ó, quando eu parei com 45, voltei com 48, me sinto muito melhor. Exatamente, é disso que eu tô falando, Bruno, é disso que eu falo. Você para lá e quando você volta, é lógico que a primeira semana, o primeiro mês vai ser horrível, parece que você nunca treinou, né? Mas você tem que sempre evoluindo, dar um passo à frente, um passo de cada vez. Você não vai em uma semana voltar ao condicionamento que você tinha, né? Você vai voltando, que talvez o meu e de alguns alunos, como já falei, é até melhor porque eu treino com mais inteligência, certo? Treino muito mais com qualidade do que a quantidade, e isso é bem melhor.
Por exemplo, treinar de forma inteligente. O que acontece nesse período, na experiência, quando volta e volta melhor? O que acontece? Você passa a começar a identificar o limite do seu corpo. Eu posso ir até aqui, talvez até mais do que você iria, com certeza até mais. Hoje eu vou muito mais do que eu iria quando eu era mais novo. Você começa a identificar, a entender ali quanto tempo que eu preciso para recuperar de um treino de ontem, que eu treinei intensamente, né? Tem o dia do treino, no meu planejamento, o dia do treino intenso, aí tem aquele dia seguinte você está cansado, e tem gente que pergunta para mim, então não posso treinar todo dia? Claro que pode, eu treino todo dia, mas tem lá, por exemplo, conforme eu estou falando, ontem aquele treino intenso e hoje é um treino regenerativo, né? Eu tenho que dar o descanso suficiente para o meu corpo recuperar fisicamente. Tem o treino lá, o dia do específico para o jiu-jitsu, tem o dia do treino intenso de sparring, de rola, tem o dia do treino só de técnica, entende? Tem que ter uma organização, como eu digo, e é totalmente possível. Totalmente possível. Como eu sempre digo para os meus alunos, né? Tem que às vezes, pô, o cara ontem treinou intensamente, sai da academia 7, 8 horas da noite, aí vem no dia seguinte, na hora do almoço, meio-dia, para treinar e fala, pô, tô me sentindo cansado. É obviamente que tá. O cara deu um treino intenso ontem, ele não vai dar outro treino com menos de 24 horas, ele vai dar outro treino intensamente. O corpo não aguenta. Ele pode até conseguir, mas aí corre o risco de lesões. A possibilidade de se lesionar é muito. Como já disse, eu me lesionei muito fazendo isso. Né? Entrei até em overtraining. Me lesionei muito fazendo assim, treinar todo dia intensamente. Não, hoje eu olho para trás, eu vejo assim onde estavam meus erros. Isso é totalmente burrice. Você treinar, dar pancada todo dia, não há corpo que aguente, vai lesionar, vai estragar. Então o que eu digo para eles é melhor você dar um passo para trás hoje e amanhã depois talvez 2, 3 para frente, do que você dar um passo para frente hoje, ao contrário, né, e dar 2, 3 para trás. E ainda ganhar aí lesões, overtrainer, sei lá, depende da intensidade do seu treino, depende do treino que você faz, certo? Isso estou dizendo referente ao descanso. Tem que treinar com inteligência. Beleza, galera? Então é isso. O que eu vim passar para vocês, né? Que é o desafio. Quem chegando nos 40, após os 40, eu tenho muita pergunta no direct. O pessoal me pergunta, pô, tô com 52, tô com 50, tô com 40, passei, parou, aí tem pessoas que pararam aí 10 anos, tô voltando, tentei treinar, treinei por um mês e desisti. Como assim? Só em um mês você não vai recuperar esses 10 anos parado, certo? Tem que treinar, tem que ter um conjunto. É um conjunto. Não adianta você só fazer um treino, só vou treinar especificamente e vou treinar todo dia e não descansa. Né? Também não adianta você descansar muito, treinar uma, duas vezes na semana e não fazer um treino específico para o jiu-jitsu, para melhorar o seu jiu-jitsu. Isso envolve alimentação e tudo. Né? Por mais perfeito também, o outro lado, por mais perfeito que seja o seu treino específico para o jiu-jitsu físico, você treina jiu-jitsu, sei lá, todo dia. Eu estou dizendo aqui em cima de exemplo de pessoas que eu conheço. Você treina lá 5 vezes na semana, você treina certinho, sparring, técnica, isso, aquilo, alimentação boa e não descansa o suficiente. E o inverso também, você descansa e você não se alimenta bem. E tem pessoas que treinam uma vez na semana, duas, só que quando vão treinar não dá intensidade, não almejam em se desafiar de ultrapassar o seu limite, também não vai ter resultado. Por isso que eu digo, não existe um exercício, não existe pílula mágica. O que existe é constância, planejamento e inteligência. E você mesmo vai conhecendo o seu corpo, né? Vai identificando que quando eu treinei, ontem eu dei um choque, né? Eu treinei intenso, hoje eu vou fazer um regenerativo. Né? Não dá para treinar todo dia. Tem gente que prefere descansar. Isso é individual, depende do seu metabolismo, depende da fisiologia do seu corpo, da sua intensidade. Beleza, galera? É isso aí. Se você estiver assistindo depois, tiver perguntas, pode mandar aí que eu respondo. Dúvidas, relatos, pode me mandar, beleza? É isso então, galera. Hoje a gente viu como que treinar inteligente, né? Descanso, como treinar inteligentemente, esse desafio que tem, o descanso e muita paciência, beleza?
Se gostou do vídeo aí, curta, compartilha com seu amigo aí que não sabe treinar direito, não faz um planejamento de treino. Beleza? Então curta e compartilha e até a próxima live.